A gente começa aqui do princípio, nós vamos começar falando do artigo 1º do Código Penal, que é o primeiro dispositivo que aparece no nosso edital, né, como dispositivo cobrado nessa matéria do direito penal. E é interessante comentar com vocês o seguinte, pessoal. Ao longo desse último mês aí, mês e meio, eu estive trabalhando com o pessoal que está prestando concursos, que está prestando a fase oral desse concurso de investigador de polícia. E, em razão disso, eu acompanhei o nível dos candidatos, acompanhei também o nível das perguntas, e eu sou obrigado a dizer para vocês, pessoal, que o nível está bem alto, tá? E eu falo isso não é para assustar, não é para desencorajar de forma alguma, mas é para calibrar expectativas. Eu gosto bastante dessa expressão, calibrar expectativas, para que você entre no jogo sabendo já o que você precisa fazer, o que vai ser exigido de você. Tá? E nós temos aqui um concurso de nível bastante alto, tá? E a gente tem percebido que na prova oral, a matéria preferida do seu examinador, para quem não sabe, né? Nós temos a prova objetiva e a prova escrita, que acontecem no mesmo dia, faz 2 concursos que isso está acontecendo assim. Prova objetiva, aquela de testes, para você marcar A, B, C, D ou E, e a prova escrita, elas acontecem no mesmo dia, e depois nós temos a prova oral. Na prova oral, vocês vão responder perguntas de português, em seguida de noções de direito e, por fim, de criminologia. E na prova de direito, caem todas as matérias do direito. Então, é comum aparecer ali alguma coisa sobre direitos humanos, é comum aparecer alguma coisa sobre direito constitucional, direito administrativo, mas, sem dúvida alguma, a preferência do seu examinador está em direito penal, principalmente em direito processual penal, em legislação penal especial, tá? Então, a gente está diante aqui da matéria. É claro que você tem que saber todas, tá? Por favor, não me interpretem mal. Mas a gente está aqui diante da matéria que talvez seja aquela matéria que você tem que conhecer mais a fundo para a sua prova, considerando que a sua prova, quando eu falo sua prova, estou falando do concurso de maneira geral, e a gente tem fases objetiva, escrita e também fase oral. Na fase escrita, é muito comum que sejam cobrados conceitos, classificações, que o examinador te traga ali algum caso concreto para você responder. Então, por exemplo, ele traz um caso concreto em que o indivíduo adota um determinado comportamento e ele quer saber de você se esse comportamento é considerado criminoso à luz da lei penal. E, logicamente, ele vai querer saber qual que é o crime. Tá? Então, o direito penal ele é muito relevante. Muito relevante. Ele é muito explorado ao longo da sua prova. E por ser muito explorado, ele é explorado em profundidade, tá? Eu, de fato, me surpreendi acompanhando essas questões aí com a profundidade com que o direito penal é cobrado. Então, algumas coisas com que eu já me deparei ao longo desses anos todos aí dando aula, por exemplo, quando a gente pegava para explicar princípios do direito penal, é claro que aqui a gente vai começar com o princípio da legalidade, mas o princípio da legalidade, já adiantando aqui, ele está logo no artigo 1º do Código Penal. Então, de uma forma ou de outra, a gente está tratando da letra da lei. Mas, quando a gente fala a respeito de princípios do direito penal, alguns princípios que não estão tão expressos na lei assim, mas são princípios que regem o direito penal, isso trazia alguma resistência, e eu já fui questionado por alunos no seguinte sentido: mas professor, isso daí não está no edital, mas você tem que saber. Tá? Não está no edital, mas você tem que saber, porque os princípios todos, de uma forma ou de outra, eles acabam sendo extraídos do conteúdo que está previsto no edital. Então você pega, por exemplo, um princípio esse exemplo vai ser bastante óbvio para quem já estudou a matéria, e nem todo mundo aqui estudou a matéria, tá? Mas só um exemplo. Você pega, por exemplo, o princípio da insignificância. Fala, poxa, não tem ali um item no edital falando especificamente sobre princípios do direito penal. Mas você tem um item cobrando de você o conhecimento a respeito do crime.
do conceito tripartido de crime, da estrutura do crime, que é o fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. E o princípio da insignificância se relaciona à tipicidade material, que é um dos elementos do fato típico. Então, pronto, você tem que conhecer o princípio da insignificância. Você tem que conhecer o princípio da adequação social. Você tem que conhecer o princípio da última ratio. Você tem que conhecer vários desses princípios, então nós vamos começar pelos princípios, tá bom? Lógico que a gente começa pelo principal deles, não em termos de hierarquia, tá? Não existe uma hierarquia, todos eles são igualmente importantes no sentido de que todos eles vão se aplicar, de repente, até a uma mesma situação, mas importante no sentido de frequência com que é cobrado. Então a gente começa com o princípio da legalidade, mas depois a gente vai tratar de outros princípios, tá? Isso ao longo aí das nossas aulas. E tudo que a gente conseguir aprofundar nesses termos é bem-vindo, tá bom? Uma pergunta que eu nunca achei que fosse cair para investigador de polícia, por exemplo, o que é participação dolosamente distinta. Então, são coisas nesse sentido, coisas que aprofundam mesmo no direito penal e que são cobrados agora para investigador e para escrivão, porque o nível dos candidatos está bastante alto. Então, é lógico que o examinador ele não pode perguntar muito ali o arroz com feijão, porque senão ele vai fazer provas fáceis, né? E não é interessante que muitos candidatos gabaritem a prova. Fica até um negócio esquisito. Como é que você está, de fato, selecionando os melhores se você faz uma prova que todo mundo consegue gabaritar, né? Então, vamos lá, o chat aqui. Estou na área, doutor, prestigiando sua aula, revendo conteúdo e aprendendo. Muito obrigado, Daniel. Daniel, a gente tem o privilégio de trabalhar junto e show de bola, Daniel. Fico muito feliz com a tua presença aqui, viu? Valeu mesmo. Roberta, aprendi LOP com o professor nas aulas do canal. Show de bola. Muito obrigado, Roberta. Para quem não sabe, a Roberta está falando das aulas de LOP que eu tenho disponibilizadas aqui gratuitamente. São 16 aulas para quem precisa estudar a lei orgânica da polícia e não sabe direito como e tem uma certa dificuldade de ler a lei seca. Acredito eu que essas aulas com explicação, artigo por artigo aí, podem ajudar vocês, tá bom? Então são aulas gratuitas, fiquem à vontade para acessar quando quiserem aí. Então, bora para o nosso conteúdo aqui. Direito penal, parte geral. Isso aqui eu tirei do edital, então a gente está falando dessa parte específica aqui do edital, da aplicação da lei penal, artigos 1º a 12. E nessa aula a gente vai falar do artigo 1º. O artigo 1º que trata do princípio da legalidade em matéria criminal. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 39, fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é um dispositivozinho interessante para você memorizar, tá bom? Dada a relevância desse dispositivo. Memoriza isso aí. Ah, mas como é que eu vou memorizar isso daí? Você vai memorizar lendo e relendo e revisando, tá? Ontem a gente fez um encontro com os alunos do meu curso e a gente falou a respeito disso, da memorização. Que a memorização, né, ou decorar, ou a famosa decoreba, né, que é tratada até de uma forma pejorativa, ela é parte da coisa, pessoal. E eu gosto de trazer sempre a frase do autor Ryan Holiday. Ryan Holiday, vou colocar aqui, só para vocês saberem, enfim, não vai cair no concurso, né? Mas nessa parte motivacional, esse autor aqui traz algumas considerações bastante interessantes. Ele fala que o obstáculo é o caminho. Então, não é um caminho que a gente tem que imaginar que é um caminho livre, desimpedido, né? Como se fosse uma linha reta ali, pavimentada, que você pode trilhar descalço e etc. E, de repente, surge um obstáculo, e o obstáculo não deveria estar ali. Não, o caminho é feito de obstáculos. Então, você traça o caminho, você percorre o caminho, pulando e superando obstáculo por obstáculo. E a memorização de diversos conteúdos aí é um obstáculo e é, portanto, o caminho. Tem muita coisa que você vai ter que memorizar, muita coisa mesmo. Vários elencos, vários conceitos, várias classificações. Então,
familiarize-se, faça as pazes com essa expressão memorização, porque ela vai estar com você ao longo de toda a sua jornada, tá bom? Então, princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tá aí um dispositivo bacana para você memorizar. E esse dispositivo que consta da Constituição Federal, consta também do artigo 1º do Código Penal, que diz pra gente, igualzinho, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esses dispositivos aqui prevêem garantias em face do arbítrio estatal. E esse é um ponto de vista bacana para você enxergar o princípio da legalidade, tá? Todos eles, quaisquer princípios, entre aspas, aí, da legalidade, você pode enxergar como garantias. Então, fazendo aí um paralelo com direitos humanos, quando a gente pega lá a primeira geração ou dimensão de direitos humanos, a gente está falando de um momento em que a gente vence o arbítrio estatal, em que o Estado absolutista, ele sai de cena, o monarca absolutista sai de cena, a sociedade, esse movimento iluminista, ele impõe ao governante a necessidade de observar as leis que são feitas pelo povo ou por seus representantes, porque o povo é o titular do poder. Então, todas essas ideias, elas surgem lá mais ou menos no final do século XVII, tá? Aliás, 18, perdão, 1700 e alguma coisa, final do século XVIII, tá bom? Então, o princípio da legalidade, ele vem falando para o rei, ô rei, você não vai fazer nada que não esteja previsto em lei, né? O Estado, de maneira geral, o presidente, ou qualquer pessoa, ou autoridade pública, ou delegado de polícia, ou investigador de polícia, você não vai fazer nada que não esteja previsto em lei. E aí nós temos o princípio da legalidade aplicável ao direito penal, que a gente já vai ver como é que funciona. A gente tem o princípio da legalidade aplicável ao direito administrativo. O Estado só pode fazer aquilo que esteja previsto em lei, seja aquilo que a lei manda, seja aquilo que a lei autoriza, e nos limites dessa autorização, quando a gente fala em ato administrativo discricionário. Tá? Então, nós temos o princípio da legalidade aplicável também em matéria tributária. Você só pode ser taxado se esse taxado aqui em uma, não me referindo especificamente às taxas, mas aos tributos de maneira geral. Você só pode sofrer a incidência de um tributo se esse tributo estiver previsto em lei. Então, sempre que eu falo em princípio da legalidade, eu estou falando em uma garantia. E no direito penal, que é o ramo do direito que trata daquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa liberdade, o princípio da legalidade, é claro que ele vem aplicável de uma forma muito robusta. Tá? O princípio da legalidade é muito relevante para o direito penal, uma vez que o direito penal ele tem o condão de cercear nossa liberdade, que é um bem preciosíssimo para nós. Tá? Então, mais uma vez, o artigo 1º do Código Penal, ele repete o dispositivo constitucional que fala que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Nós temos aqui garantias em face do arbítrio estatal. Esse enunciadão todo aqui é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Percebam que ele se refere tanto à previsão de crimes quanto à cominação de penas. Então, você não pode transformar uma conduta em crime, né, a ponto de, olha, se você praticar essa conduta, você terá cometido um crime. E você não pode atribuir uma pena a uma determinada conduta, a um determinado crime, senão por meio de lei, tá? Mas percebam aqui que esse dispositivo, esse princípio, o princípio da legalidade, ele pode ser dividido em dois. Então, nós temos uma menção à lei, ou seja, a própria existência de lei, e nós temos também uma menção aqui de caráter temporal. Essa lei tem que ser anterior. Ó, não há crime sem lei, e essa lei tem que ser anterior. Não há pena sem cominação legal, mas essa cominação legal deve ser prévia. E a partir disso, a doutrina desdobra o princípio da legalidade
em dois outros princípios, que são eles: o princípio da reserva legal e também o princípio da anterioridade. O princípio da reserva legal é esse que exige que crimes e penas sejam previstos por lei. E o princípio da anterioridade é esse que exige que os crimes e penas sejam previstos não só por lei, mas por uma lei que seja anterior. Beleza? Então, o que nós vimos até agora? Que a Constituição Federal prevê e o Código Penal reproduz o chamado princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem o seguinte enunciado: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E esse princípio da legalidade pode ser desdobrado em dois outros princípios: o princípio da reserva legal, que é aquele que exige que crimes e penas estejam previstos em lei, e também o princípio da anterioridade, que exige que essa lei seja anterior, tá? Poxa, mas essa parte é muito introdutória, muito introdutória. Será que cai em concursos? Cai, pessoal. Dá uma olhadinha nessa questão aí que eu trouxe. Não é da VUNESP, tá? Instituto OCP, mas caiu para escrivão de polícia da Polícia Civil do Espírito Santo, nem faz tanto tempo assim, 2019. O artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio do direito penal? Poxa vida. E o cara coloca aqui o princípio da legalidade logo na alternativa A, que é para você achar assim, é para você pensar, poxa, não é possível que essa questão seja tão dada. Deve ter alguma pegadinha. Deixa eu ver as outras aqui. Não, mas não tem pegadinha nenhuma. A alternativa correta é, de fato, a alternativa A, tá? Outra questão, caiu aqui para médico legista em 2021. Dispõe o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Encontramos consagrados nesse artigo os princípios da legalidade e da adequação social, da isonomia e da estrita legalidade, da intervenção mínima e da anterioridade, da reserva legal e da anterioridade, tá? Se você, novamente, volto a dizer, não é VUNESP, tá? E VUNESP é tradicionalmente a banca que faz os concursos da Polícia Civil. Mas se você não faz a menor ideia do que é um princípio da adequação social, um princípio da intervenção mínima, você talvez, é que essa questão aqui, ela é bastante elementar mesmo, mas talvez você fique em dúvida, você fique inseguro para assinalar a resposta correta. E a insegurança pode fazer com que a gente cometa erros, né? E a gente definitivamente não quer isso, tá bom? Então, por isso que a gente vai ao longo das aulas aí estudar esses princípios do direito penal. Essas questões, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, a gente pode substituir a palavra crime por contravenção penal. Então, não há, igualmente, contravenção penal sem lei anterior que o defina e nem a pena cominada a essa contravenção penal sem prévia cominação legal, tá? Aqui é algo bastante interessante, simples, mas que às vezes cai, né? Pode cair, por exemplo, na sua prova escrita, defina a infração penal. O que é infração penal? O que é, ou na sua prova oral, candidato, constitui infração penal. O que é infração penal? Infração penal é sinônimo de crime? Infração penal é sinônimo de contravenção penal? Não. Infração penal, pessoal, é um gênero, tá? Então, infração penal é um gênero que compreende os crimes também chamados de delitos. Então, se eu falar crimes, eu estou falando, se eu falar crimes ou se eu falar delitos, eu estou falando da mesma coisa, tá? E a infração penal também compreende as contravenções penais. Contravenções penais. Quando a gente estiver estudando a lei de contravenções penais, a gente vai ver uma série de diferenças entre os crimes e as contravenções penais, tá? Contravenções penais são condutas que são também ilícitas perante o direito penal, são, portanto, penalmente ilícitas também, mas que não são consideradas pelo legislador
considerando aí questões de política criminal, tão graves quanto os crimes. E por isso elas têm uma disciplina toda própria. Então, a pena privativa de liberdade, que pode ser aplicada às contravenções penais, ela é de prisão simples. A dos crimes pode ser de reclusão ou de detenção. Os crimes têm pena máxima, né? O máximo que alguém pode ficar preso ali em razão de uma condenação é 40 anos, nas contravenções penais são 5 anos. A gente tem que todas as contravenções penais são infrações penais de menor potencial ofensivo. Já os crimes somente se consideram infrações penais de menor potencial ofensivo quando a pena máxima seja até 2 anos, ou seja, de 2 para baixo, tá? Mas nem precisa anotar isso aqui, porque eu volto a dizer para vocês, quando a gente estiver falando de contravenções penais, a gente vai estudar essas diferenças aqui em profundidade, tá? O que eu quero que você saiba nesse momento é que infração penal é um gênero que compreende os crimes ou delitos e também as contravenções penais, tá?